Shalom, bem-vindo ao Ser de Sal, Ser de Luz. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é o primeiro domingo da Quaresma e diz-nos assim o Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Jesus esteve no deserto 40 dias e era tentado por Satanás. Hoje gostava de te propor uma meditação a partir da primeira frase do Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Foi impelido para o deserto. E o naquele tempo atualiza-se hoje. Hoje somos nós, eu e tu, que somos impelidos pelo Espírito Santo para o deserto. Impelir alguém pode significar empurrá-lo, persuadi-lo, mas também pode ser encorajá-lo, dar-lhe o empurrão que precisava para se decidir a avançar. É isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. E antes de continuar, gostava de te pedir que pensasses e que escrevesses, se quiseres, o que te sugere a palavra deserto. Em que é que pensas quando pensas no deserto? Como o imaginas? O que é que provoca em ti? O deserto é um lugar concreto, geográfico, o deserto do Saara, o deserto da Judeia, mas também pode ser uma experiência, uma situação que se vive, um retiro que se procura. O deserto para o qual o Senhor nos quer conduzir nesta Quaresma é um deserto interior, espiritual. E para isso, Ele serve-se dos desertos pessoais que estamos a atravessar. Deus é concreto e Deus visita as nossas realidades pessoais. Pode estar a viver um deserto físico provocado por uma doença, por um excesso de trabalho e de cansaço, mas também pode estar a atravessar um deserto emocional provocado pela tristeza, pela angústia, pela ansiedade, pelo medo, por traumas, pela perda de alguém que amavas, por uma traição, por um desapego difícil de aceitar, por uma sensação de fracasso depois de um projeto que não deu certo. Pode ser um deserto emocional provocado pelas relações com as pessoas à tua volta que estão complicadas, mas também pode ser um deserto espiritual em que parece que Deus se escondeu e se calou, não te dás mais conta da sua presença, não percebes o que se está a passar dentro de ti, há como que um vazio. Ou então é um deserto espiritual provocado pelo teu desleixo da vida interior, porque te acomodaste ao pecado e caíste na tibieza e na mediocridade. Ou também pode acontecer que o próprio Senhor tenha decidido provar-te e provar o teu amor por Ele no deserto, escondendo-se, calando-se. Consegues dar um nome ao deserto que estás a atravessar? É um deserto físico, emocional, espiritual ou é uma mistura dos três? O Senhor conduz-nos ao deserto pelo seu Espírito e quer visitar os nossos desertos pessoais para nos levar ao oásis do seu coração. Estás disposto a deixar Jesus entrar no teu deserto, a conduzir-te e a caminhar contigo? Jesus foi conduzido ao deserto e lá permaneceu durante 40 dias. O povo de Israel esteve
40 anos no deserto, o tempo de uma geração. E Jesus, ao ir ao deserto, está a visitar, a curar e a redimir a história do seu povo. Aquele povo que no deserto foi provado por Deus, como nos diz o livro do Deuteronômio. Recorda-te de todo esse caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer durante 40 anos pelo deserto, a fim de te humilhar, para te experimentar, para conhecer o teu coração e ver se guardarias ou não os seus mandamentos. Assim como o Senhor visita e redime a história do povo de Israel, também faz o mesmo com a nossa história de vida. Ele escreve e realiza uma história de libertação e salvação com cada um de nós. Ele assume as nossas fragilidades, os nossos desertos, pecados, culpas e misérias para nos libertar, curar e salvar. Jesus visita, assume, habita nos nossos desertos. O deserto é onde Deus nos coloca à prova, como fez com aquele povo, para saber e conhecer o que está no mais profundo dos nossos corações, para saber de que é que eles são feitos, para ver se neles há fé, amor e confiança nele, ou se pelo contrário há orgulho, rebeldia, revolta e murmurações contra ele e contra a lei que nos deu. A travessia do deserto faz-nos descobrir o que se esconde nos nossos corações. Ela prova a qualidade dos nossos corações. O deserto foi o lugar da fome e da sede, da tentação e da queda para o povo de Israel. Mas também foi o lugar da graça, onde Deus o conduzia e seguia à sua frente através da nuvem. Conosco acontece o mesmo. Deus conduz-nos, Deus experimenta-nos no deserto. Para saber se nós somos humildes, se o reconhecemos e temos como único Deus e Senhor dos nossos corações, ou se queremos ocupar nós mesmos o seu lugar. O deserto prova a nossa memória. Recorda-te, começava por dizer o texto de Deuteronômio. Recorda-te, faz memória. Ou seja, quando estamos a atravessar um deserto nas nossas vidas, que se vê se ainda nos lembramos de todo o bem que o Senhor nos fez. Porque no deserto nós somos tentados, assim como aquele povo, a esquecer a fidelidade, a libertação e a graça que o Senhor nos deu e continua a dar e que sempre nos acompanha. E esquecermos-nos da fidelidade do Senhor no meio do deserto leva-nos ao desespero e à murmuração. O que é que os desertos da tua vida têm revelado sobre ti? Têm sido provas para demonstrares a Deus a qualidade do teu coração? Têm sido provas em que lhe tens demonstrado que o amas e que confias nele? Ou, pelo contrário, tens demonstrado pouca fé, murmurado, revoltando-te e virando as costas a Deus? Quando estás a atravessar um deserto na tua vida, perdes facilmente a esperança e a alegria? Ficas de mau humor e passas o tempo a lamentar-te? Se não sabes como é que andas a reagir aos desertos da tua vida, pergunta a alguém que conviva contigo, que te conheça bem, para que ela te diga o que é que tem saído de ti, o que é que tem revelado sobre ti, os desertos que tens atravessado. No início deste percurso quaresmal, o Senhor quer lembrar-nos que, independentemente do deserto que estejamos a atravessar, é Ele que conduz tudo e está sempre conosco. O Espírito Santo não nos abandona no meio do deserto, e se o deixarmos conduzir-nos, veremos a fidelidade de Deus. O
O Senhor também nos quer recordar que assim como Ele visitou a história do seu povo para a curar e salvar, também faz o mesmo nas nossas vidas. Ele visita e habita os nossos desertos e quer curar, libertar e salvar. Hoje, pede ao Espírito Santo que te dê a certeza da sua presença na tua vida, sobretudo nos momentos de deserto. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estejamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.